Fala, meu povo, tudo certo? Feliz ano novo, para quem ainda não encontrei, ou seja, para todo mundo, já que eu não encontrei ninguém. Feliz ano novo para vocês, hein, meu povo? Bom 2025. Chegando a semana do Barça, vou falar bastante sobre Dani Olmo e as repercussões, e mais uma vez, ainda sem uma resposta definitiva, então vou, assim como eu fiz no dia 31, trazer aqui cenários de caso seja inscrito e caso não seja, o que acontece com o Barcelona. Também vou falar sobre lado esportivo, próximo jogo do Barcelona, reforços para o jogo contra o Barbastro e o que vem por aí. Seguinte, questão do Dani Olmo. O Barcelona diz que entregou toda a documentação para a La Liga dia 31 de dezembro. E toda a documentação é a documentação da venda dos camarotes do Camp Nou. 100 milhões de euros, o Barcelona negociou no final de ano, e teria entregado tudo para a La Liga no dia 31 de dezembro. Não teria sido possível revisar tudo isso, e ainda teria alguns pagamentos que não teriam caído, e a Liga queria as garantias de que o Barcelona tinha o dinheiro, por uma questão bancária. Dia 25, 26 de dezembro, onde que é feriado, por exemplo, aqui é feriado dia 26 de dezembro. E dia 31, hora de funcionamento do banco, enfim, por uma questão burocrática, não teria chegado o dinheiro, então o Barcelona não teria podido mostrar ali o dinheiro, mas sim que esse dinheiro estaria chegando. Então, por isso, a Liga não teria acreditado e não teria dado o sinal verde para que Dani Olmo e Pau Victor fossem inscritos. Tudo que eu falar do Dani Olmo vale para o Pau Victor, vou só citar o Dani Olmo, né, pela hierarquia do jogador. La Liga afirma, tem um comunicado de La Liga no dia 31, às 9h30 da noite, na hora daqui da Espanha, dizendo que o Barcelona não apresentou nenhuma alternativa. Não fala que não chegou, que a alternativa está incompleta, diz que o Barcelona não apresentou alternativa para inscrever esses dois jogadores. Eles saem da lista de inscritos do Barcelona no dia 1º de janeiro. E existe aqui um regulamento, uma parte do regulamento que diz que um jogador não pode ser inscrito pelo mesmo clube duas vezes na temporada. Ele não pode ser inscrito, desinscrito e inscrito de novo. Então, se Dani Olmo e Pau Victor não estão inscritos, eles não poderiam ser inscritos novamente, salvo motivo de força maior. O motivo de força maior é que a documentação não tenha chegado, que o Barcelona tinha comprovantes de pagamento, mas que não tinha dinheiro em conta, isso é motivo de força maior. Se a La Liga entender que sim, e o que a gente tem hoje, são 9h30 da noite aqui, o que a gente tem hoje, dia 2, às 9h30 da noite, de notícias, é que existe muito otimismo no Barcelona, que a La Liga vai entender que sim, e que vai poder reinscrever esses jogadores, é uma interpretação. Eu, pessoalmente, interpreto diferente, tá? Eu interpreto que o Barcelona teve desde agosto, quando contratou esses jogadores, para arrecadar o dinheiro necessário para poder inscrever eles em dezembro. Para poder inscrever eles até dia 31 de dezembro, eles poderem jogar a segunda parte da temporada. Não chegou o dinheiro, não está na conta até 31 de dezembro, 23h59, não pode. É a forma com que eu interpretaria pessoalmente. Caso, assim, eu estou desenhando um cenário, que a gente está vendo nas notícias, e se for esse cenário aqui desenhado, dessa forma eu interpretaria. A gente vê casos do Enem, por exemplo, de gente que bate no portão porque chegou 1 minuto atrasada. A pessoa sabe o horário da prova, ela sabe a matéria, ela seria um bom estudante, deu algum problema no trânsito, no carro, no elevador, não sei aonde, cara, chegou atrasado, chegou atrasado. Como que você faz para não chegar atrasado? Sai 6 horas antes, sai 8 horas antes. O que o Barcelona deveria ter feito? Fechado os acordos de venda dos camarotes do Camp Nou, se essa era a única alternativa, em novembro. Entregado a documentação para a La Liga 50 dias antes. Aí vem documento para cá, vai documento para lá, precisa conferir, tem alguma dúvida e tal. E o Barcelona teria vários dias para solucionar uma situação que é muito séria. Caso o Dani Olmo não seja inscrito, o Barcelona vai dar muito passos atrás, não só institucionalmente, dentro de campo, a diferença que ele faz, mas do ponto de vista econômico e financeiro também. Porque é o seguinte, o Barcelona pagou 48 milhões ao Leipzig. Como o Barcelona vai pagar ao Leipzig? Você vai pagar à vista, você vai pagar em 10 vezes e tal, não interessa. Do ponto de vista contábil, o Barcelona tem que amortizar todo o gasto do Dani Olmo pelo tempo de contrato. Isso para fair play. Então, se ele custou 48 milhões, vamos supor que ele vai ganhar 32 milhões de euros, só para somar 80, o Barcelona tem que dividir 80 milhões por 6 anos. Dá o quê? 12, 13 milhões mais ou menos, né? 13 daria 78. Então o Barcelona tem que... O Dani Olmo iria custar 13 milhões de euros para o Barcelona por ano. Caso ele não fique e ele ative a cláusula que permite ele sair e ficar livre, o Barça tem que amortizar tudo de uma vez, porque já não tem o jogador por 6 anos, teve por 6 meses. Então não vai poder pagar a prazo por 6 anos. Então o Barça tem que, de cara,
pagar tudo para o Dani Olmo, tudo para o Leipzig, isso do ponto de vista contábil, outra coisa, se tem lá um acordo para pagar o Leipzig a prazo, mas para fair play seguintes. O Barcelona teria um prejuízo dessa temporada na casa de 80 milhões, menos os 13 que já estavam computados, então na casa de 65, 67 milhões de euros seria o prejuízo do Barcelona. E para você ter fair play depois de ter um prejuízo de 67 milhões é complicado. Então tudo que o Barcelona estava remando para conseguir fair play e equilibrar suas contas, se tiver um prejuízo desse, ele vai ter um problemaço para resolver. Realmente seriam muitos passos atrás caso isso acontecesse. E aí a gente fica agora esperando ou La Liga entender que a movimentação que o Barcelona fez dia 31 foi correta ou não, e também a pressão dos outros clubes em cima de La Liga que não querem que o Barcelona consiga esse jeitinho, para mim é um jeitinho, do Dani Olmo e do Paulo Victor serem inscritos. Para mim é um jeitinho porque o Barcelona tentou, antes da venda dos camarotes, a via judicial. Aquela via que o jogador não pode ficar impedido de trabalhar, assim como tinha sido feito com o Gavi e tal. Cara, a via judicial tem que ser a última via. Você tem que primeiro buscar o que é um parâmetro, assim, as regras do jogo são muito claras. Para você poder gastar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. Se você não ganhou dinheiro, você não pode gastar, você não pode contratar o Dani Olmo, você não pode pagar o salário do Dani Olmo, você não pode escrever o jogador se você não ganha dinheiro. O que o Barcelona fez foi apostar que ele teria esse dinheiro, apostar que ele iria dar um jeito. Vamos ver se vai dar certo ou se vai dar errado. Caso dê certo, a diretoria do Barcelona tem que se explicar com os sócios por que isso ficou para o último dia. Por que isso não foi vendido antes? Porque a imagem institucional que o Barça passa é horrível, o mundo afora, da desorganização, do improviso que é o clube, da falta de profissionalismo que existe para administrar esse clube, embora eu vá passar um paninho daqui a pouco para tudo isso. Mas a imagem que passa é essa. Além disso, passa uma imagem muito ruim para os próximos jogadores que possam chegar, né? O próximo jogador que for negociar com o Barcelona vai ter muito medo de se ele vai poder jogar ou não. Se ele vai ficar no meio dessa, o que vai acontecer com ele se ele muda a família dele, os filhos, e traz a mulher, e tem um planejamento de vida de jogar no Barcelona, e daqui a 6 meses ele não sabe onde que ele vai jogar. Você imagina que uma situação hipotética, que o Dani Olmo tivesse entre o Barcelona e o Manchester City. Aí ele escolhe o Barcelona. Aí o Manchester City vai e compra o Cole Palmer. Não tô nem levando em conta que o Cole Palmer já foi no Manchester City e tal. Aí o Manchester City vai lá e compra o Cole Palmer, na janela do meio do ano. Então o Dani Olmo, que estava entre um e outro, ele não teria a chance agora de ir para o Manchester City, porque o Manchester City já contratou um cara para o lugar dele. Então ele ficaria sem o Barcelona e sem o Manchester City. Então para o próximo jogador que o Barcelona for negociar, ele vai ter esses problemas, de como é que ele vai convencer o jogador e o empresário, o entorno do jogador, que ele vai poder inscrever os caras e que eles vão jogar e que não daqui a 6 meses eles vão ter que sair correndo procurando um clube para o cara poder jogar. Lembrando, caso ele não seja inscrito em La Liga, ele não vai poder jogar Copa do Rei, Supercopa da Espanha nem Champions, porque o Barcelona tentou uma licença via Real Federação Espanhola de Futebol, só que a Federação Espanhola falou, cara, quem vê se é viável ou não o jogador ser inscrito é La Liga, então o que La Liga determinar a gente vai acatar aqui. Então essa via de tentar uma inscrição para tudo que não seja La Liga, ela não existe e não está contemplada como opção, embora o Barcelona também tenha tentado isso, caso não desse certo essa questão dos pagamentos e La Liga não entendesse que os pagamentos sim estavam a caminho no dia 31 de dezembro. Tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, que são os improvisos que a diretoria do Barcelona vem fazendo ao longo dos anos. Começou com as alavancas, né? 2022, o Barcelona vende partes do clube, vende alguns ativos do clube para conseguir dinheiro para poder contratar. Essas alavancas, parte delas que foi utilizado foi de venda de direitos de televisão. O Barcelona meio que antecipou, ele vendeu receitas de La Liga nos próximos 25 anos para ter dinheiro na mão na hora para poder contratar Lewandowski, Rafinha, Júlio Koundé e tal. E outra parte foi a venda da Barça Visions. Essa é mais difícil de explicar. Venda de direitos de TV, o Barcelona disputa La Liga, os direitos estão avaliados em tanto e tal, era óbvio, era uma coisa que existia. Barça Vision, o Barcelona vendeu uma coisa que não existe muito bem, internet 3.0, metaverso, é difícil de entender, de ver como que esse negócio vai evoluir. Isso estava precificado em 200 milhões de euros. Quem comprou não pagou, só que o Barcelona pôde trabalhar com fair play 22, 23 e 23 e 24
como se esses compradores fossem aparecer, como se esses compradores fossem pagar a parte que eles deviam ao Barça e eles não pagaram. Então, La Liga acreditou que o Barcelona tinha compradores para Barça Vision, deu fair play ao Barcelona acreditando que esses compradores iam aparecer, eles não apareceram. Então, por isso que agora com o Dani Olmo, La Liga quis tudo preto no branco, quis tudo absolutamente explicado e os comprovantes de pagamentos. Porque não sei se foi por má fé, se porque não apareceram, se porque desistiram, mas os compradores anteriores, quando não aparecem, Barcelona trabalha sem dinheiro. Vendendo algo que não existe para compradores que não aparecem. Então, não o esquema, mas o projeto Barça Vision é difícil de explicar. Tanto que isso tem consequências neste ano. Este ano o Barcelona teve um prejuízo de 140 milhões de euros e por isso o Barcelona ainda não está na regra do fair play 1 por 1. Porque já tem sido trabalhado há muito tempo, redução salarial, redução de custos, a receita do Barcelona voltou a aumentar bastante, mas o Barcelona precisou colocar dinheiro dele próprio para segurar o rombo da Barça Vision. Estava faltando ali mais de 100 milhões de euros e o Barcelona teve que arcar com essa dívida, porque ele vendeu uma coisa que não existia, então ele agora teve que comprar basicamente essa coisa de volta. Em termos gerais seria isso. Então não é que o Barcelona vendeu o Barça Vision para compradores que nunca apareceram e que isso não teve consequências. Teve agora. Teve nesse meio do ano as consequências de um balanço de 140 milhões de euros negativos do Barcelona na temporada, embora se a gente pegasse só o que foi a temporada, o Barcelona teria ficado no lucro. Mas como tinha essa herança da Barça Vision, ficou 140 milhões de euros no prejuízo. E aqui, meu povo, tem algo que é muito importante, que é se tinha uma outra opção. Né? Pô, o Barcelona é uma bagunça, é mal administrado, que ponto chegou e tal. Pô, dava para fazer diferente? Dava. Dava para não ter contratado o Dani Olmo, por exemplo. Para ter passado essa janela de transferência sem contratar ninguém. Poderia ser? Poderia. O que a diretoria do Barcelona pensou? Contrata o Dani Olmo e vamos conseguir dinheiro para inscrever ele. Vender algum jogador, que coisa que não aconteceu, o Barcelona queria vender, não conseguiu, não sei se Vitor Roque, Ansu Fati, Lenglet, então não conseguiu vender ninguém. Conseguiu algum patrocínio novo, o bônus da Nike que entrou, como que ele vai ser dividido, o bônus da Nike que entrou vai ter que ser dividido pelo período de contrato, então não repercutiu muito no orçamento dessa temporada. Enfim, o Barcelona quis e está querendo, desde que o Laporta assumiu, fazer com que o clube de futebol se fortaleça, porque o clube estava muito ruim, né? As contas do clube estão muito ruins, o clube está quebrado, falido, está menos do que antes, mas está quebrado, falido. Então quis erguer o clube e não deixar o time de futebol cair. Então, desde 2021, o Barcelona podia ter vendido o Pedri, podia ter vendido o Ansu Fati, o Gavi, o Ronald Araújo, mais recentemente o Lamine Yamal. A ideia da diretoria foi não enfraquecer o time, tentar reforçar o time enquanto vai pagando as dívidas, renegociando contratos, mas para trocar um pneu em movimento, do carro em movimento. Você não pode deixar o carro parar, porque com o carro em movimento, o seu rival é o Real Madrid, e ele dispara. Se o Barcelona se dá o luxo de parar 1 ou 2 anos de competir esportivamente, aí atrapalha todo o resto. Porque hoje o Barça ainda é o time que mais vende camisa da Europa. Venda de camisa não muda nada. Cara, o Barcelona ganha, é o clube que mais ganha dinheiro com merchandising do mundo. E acabou de fechar um contrato imenso com a Nike, o melhor contrato hoje de patrocínio de material esportivo é do Barcelona. Pelo menos por enquanto, né? Médio e longo prazo tem que ver se isso vai valer a pena ou não. Mas porque a camisa do Barcelona tem muito valor. As maiores audiências do futebol espanhol são do Barcelona. O Barça ainda é um clube muito potente do ponto de vista de atração de torcedores, de marcas e tal. Então, se ele para no tempo, se ele fica fraco dentro de campo, para de entrar dinheiro. Então, o clube começa a se enfraquecer. Então, realmente não podia enfraquecer o clube. E como que você não enfraquece o clube? Não enfraquecendo o time. E é o que está tentando fazer a diretoria. Com malabarismos, de Barça Vision, de vamos ver como que a gente paga Dani Olmo e tal, e vamos ver se vai dar certo. Se no final das contas der certo essa venda de camarotes, e inscrever o Dani Olmo, tá tudo certo. Inclusive, a venda de camarote seria por 100 milhões. O que dizem por aqui é que o Barça precisava de 60 para ter fair play, 1 para 1, né?
Todo 1 euro que entrar, você pode gastar 1 euro. O Barcelona ficaria zerado no fair play. Então, se der certo isso realmente, não só o Barcelona pode escrever o Dani Olmo e o Paul Victor, como ele pode contratar no mercado de inverno. Ele vai ter dinheiro para contratar, porque ele acabou de vender 100 milhões de euros. Outra coisa é que esses 100 milhões de euros, a gente tem que ver se é um bom negócio ou não que o Barcelona está fazendo. Eu vi uma notícia hoje no Mundo Deportivo de que valia 200 milhões de euros esses camarotes. E a gente não sabe se é verdade ou não, porque a gente não sabe quantos camarotes foram vendidos, se foram todos, se foram alguns. Tem uma notícia do primeiro semestre de 2024 de que o Barcelona esperava arrecadar com a venda de camarotes 160 milhões de euros. Só que a gente também não sabe se venderam todos os camarotes agora ou não e qual que é o modelo de negócio. Se os investidores que compraram, se quando eles forem alugar esses camarotes, se o Barcelona recebe uma parte disso ou não também. A gente não sabe qual que é o modelo. A gente sabe que vendeu por 100 milhões. Mas vendendo esses camarotes por 100 milhões, não só vai poder inscrever o Dani Olmo, aparentemente, como também ter fair play para contratar ainda, se assim desejar, nessa próxima janela de transferências. Esse dinheiro não deveria ser usado para futebol, tá? Dinheiro de Camp Nou tinha que ser usado para Camp Nou. Esse era o plano inicial. Vender o camarote de Camp Nou é 100 milhões de euros para pagar as obras. Porque uma coisa é o clube de futebol aqui, as suas dívidas, as suas obrigações, as suas receitas, e outra coisa é o Camp Nou. O Barcelona vai pagar o Camp Nou com o próprio Camp Nou. O que ele ganhar de dinheiro, o que ele gerar e tal, uma boa parcela vai para pagar o financiamento e a outra vai para mandar o dinheiro para esse outro pote aqui para vir alimentando o clube. Mas esses 100 milhões de camarotes não deveriam vir para esse pote de cá agora não. O Barcelona está improvisando aqui. Depois vai ver o que vai acontecer aqui. Enfim, qual que é a data limite para isso acontecer? 31 de dezembro de 2024. Então, aparentemente, pelas notícias que a gente tem aqui em Barcelona, amanhã pela manhã, dia 3 pela manhã, o clube espera que esteja tudo solucionado e que Dani Olmo e Paul Victor voltem a aparecer no site de La Liga como inscritos. A partir daqui a gente tem que ver como é que os outros clubes vão reagir, como que La Liga vai explicar para os outros clubes que dia 31 já estava tudo certo e ela emitiu um comunicado falando que não estava, o que fez ela mudar de opinião. Se realmente o Barcelona fez tudo certo e se teve alguma coisa burocrática que La Liga não conseguiu ter tempo suficiente para verificar. Agora, se não tinha dinheiro na conta dia 31, eu não acho certo permitir que eles sejam inscritos dia 2 ou dia 3. Porque se você sabe que a prova do Enem você tem que estar meio-dia dentro da escola, e se você fica preso dentro do elevador 5 minutos e chega meio-dia 4, e você perde por 4 minutos, você tinha que ter saído de casa mais cedo. O Barcelona tinha que ter feito o dever de casa mais cedo. Ele tinha até 31 de dezembro de 2024, às 23h59, para ter dinheiro na conta, para ter fair play. E se ele não tinha, ele está errado. É a minha opinião, tá? Outra coisa é que ele já tivesse o dinheiro na conta e que a Liga não pôde conferir, que não teve tempo hábil, que era uma documentação difícil e tal, que talvez seja um problema de La Liga. Aí tudo bem, aí realmente não tem nada a ver com o Barcelona, aí La Liga tinha que ter resolvido isso até dia 31, pô. Resolver 31 de dezembro às 9h30 da noite e tal é complicado, e talvez essa seja a justificativa. Se não for, eu acho que está incorreta a inscrição do Dani Olmo e do Paul Victor. Tô bem resfriado ainda, né? Foi mal. Outros temas da semana. Ponto de vista esportivo, né? Falar um pouco de futebol, porque falar de Barcelona hoje em dia é mais falar de burocracia do que falar de futebol. Lamine Yamal voltou a treinar com o grupo nessa quinta-feira. Não vai estar disponível ainda para o jogo contra o Barbastro. Ele se machucou contra o Leganés no dia 14 de dezembro. Expectativa 3 a 4 semanas fora. 3 semanas vai bater justo esse final de semana agora. Então ele voltando contra o Atlético de Bilbao no meio de semana, pela Supercopa, dá entre 3 e 4 semanas. Está dentro do prazo previsto, tudo certo com a recuperação do Lamine, correu no que se esperava. Olho, porque é a segunda lesão no tornozelo em 2 meses, mesmo tornozelo. E ele vai tomar mais pancada ali. É um jogador de drible toma pancada, e o Lamine Yamal tem que fazer um trabalho de prevenção, tem muito trabalho de prevenção de lesões para fortalecer antes de machucar, e ele tem que começar a tomar cuidado com esse tornozelo direito dele. O jogo contra o Barbastro é um bom jogo para dar ritmo de jogo para alguns atletas. É eliminatória, é Copa do Rei, é fora de casa, mas é um time da 4ª divisão, da zona de rebaixamento da 4ª divisão. Então é um bom jogo pro Chesney fazer o primeiro jogo, pro Ronald Araújo jogar.
Para jogar Eric Garcia, para jogar Frenkie de Jong e Gavi, para jogar Firmino, para jogar Ansu Fati. Lembrando, na Copa do Rei, você tem que ter em campo pelo menos 7 jogadores da primeira equipe. O que é jogador da primeira equipe? Do número 1 ao 25. Né? São as 25 fichas de primeiro time. Todo jogador acima do número 25, ele não pertence ao plantel principal. Então você tem que ter em campo 7 jogadores do plantel principal. Treinaram essa semana com o grupo o Tony Fernandes, que já tinha feito a pré-temporada com a equipe, é o primo do Guilherme Fernandes, são 2 garotos de 16 anos, e o Tony tem inclusive já um golaço pelo Barça Atlético, acho que é o jogador mais novo a marcar pelo Barça Atlético, alguma coisa assim. Deve ter alguns minutinhos. E também o Dani Rodrigues, esse é mais velho, tem 19 anos, e é um ponta. E dizem que é ponta, assim, de receber em velocidade, de bola na frente, coisa que o Barcelona precisa, né? O Barcelona tem poucos jogadores rompedores. Tem jogadores tipo Dani Olmo, Firmino, Gavi, jogadores mais ofensivos que são mais de receber bola no pé. Até o Lamine Yamal é mais de receber bola no pé. E basicamente jogador de romper é o Rafinha. Então numa dessas, Rafinha, alguma coisa de Ansu Fati e de Ferran também, que estão bem atrás, né? Então numa dessas aqui, o Dani Rodrigues, que é treinado pelo Belete no juvenil, e que tá fazendo uma boa Youth League, eu já vi alguns gols dele na Youth League e tal, tá jogando bem. É um jogador que é promissor aqui e que pode ter contra o Barbastro seus minutinhos e tal e aparecer alguma coisa. O Barbastro é um time como eu disse, da 4ª divisão, é o 16º colocado, não do geral, do seu grupo, tá na zona de rebaixamento. No ano passado o Barcelona enfrentou o Barbastro e ganhou por 3-2, foi um jogo horroroso, e o Barça ganhou por 3-2, o João Félix fez uma partida horrenda. E esse ano o Barbastro já eliminou o Espanhol, 2-0. Então, é um time da 4ª divisão e tal, mas que já jogou contra um time de primeira, de Barcelona inclusive, e levou o melhor. Vamos ver o que o Barcelona consegue contra eles. O normal é que poupe muitos jogadores, que dê ritmo de jogo a muitos jogadores e que ainda assim vença e que não tenha muitos problemas. Esse é o normal de acontecer. Outra coisa é que no futebol, o que é normal, o que não é, né? E vamos ver essa situação do Dani Olmo. Eu passei para vocês aqui, né? Um cenário, caso dê certo. Caso dê certo, o Barcelona ainda deve ter margem para escrever mais gente. Mas precisa dar explicações, a diretoria precisa se explicar por que demorou tanto e foi essa agonia toda e essa muito má imagem. E se der errado, é uma catástrofe. Uma catástrofe do ponto de vista esportivo, institucional e econômico, porque tem que amortizar tudo do Dani Olmo imediatamente. Então, veremos se vai dar certo, se vai dar errado. A tendência é dar certo, e eu já dei minha opinião aqui, né? Se não tivesse dinheiro em caixa, eu acho que não deveria ser permitido. É isso, meu povo. Amanhã eu respondo perguntas de vocês. Espero que menos anasalado do que agora, mas tá foda por aqui. Valeu, gente. Boa quinta-feira, hein? Se você chegou até aqui, deixa um like para ajudar esse jornalista entupido e se inscreve também no canal. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.